Juliana, uma jovem que sonhava em ter um salão de beleza, foi surpreendida quando ainda era uma jovem adulta. Seus pais a expulsaram de casa porque ela não queria fazer faculdade. Assim, ela aceitou seu destino e correu atrás de seus sonhos. Mas quando finalmente trabalhava no melhor salão de beleza da cidade, uma bomba caiu sobre sua vida. Certo dia, ao oferecer um corte de cabelo grátis a um ex-capitão da aeronáutica que passava por um momento difícil em sua vida, Juliana foi ameaçada de sofrer uma demissão imediata. No entanto, ela mal esperava o que o destino guardava para ela. Juliana Vieira sempre sonhou em transformar o mundo ao seu redor com um toque de beleza. Desde que era criança, ela passava horas na frente do espelho, experimentando penteados e maquiagens que via em revistas ou na televisão. Mesmo assim, São Bento do Sapucaí, a pequena cidade onde vivia, não parecia grande o suficiente para conter suas aspirações, e seus pais também tinham uma visão diferente para o futuro dela. Queriam que ela se tornasse engenheira e construísse uma carreira sólida e respeitável que garantisse um futuro seguro. Para Juliana, isso não era suficiente. A resistência dela começou a crescer quando completou 18 anos. Cada vez que se sentava à mesa de jantar com a família, a conversa invariavelmente voltava ao mesmo ponto: a universidade e a engenharia. Ela tentava explicar sua paixão pelos salões de beleza, mas seus pais não conseguiam ver além das suas próprias expectativas. Juliana, precisamos falar sobre a faculdade, disse seu pai certa noite com a voz firme e autoritária. Você sabe que engenharia é uma carreira promissora. Não podemos deixar que suas fantasias de salão de beleza lhe impeçam de construir um futuro real. Não é uma fantasia, ela respondeu frustrada. Isso é o que eu amo. Quero abrir meu próprio salão, ajudar as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. A conversa terminou em um impasse, e logo os atritos se intensificaram. Quando Juliana completou 20 anos, a situação chegou a um ponto crítico, pois ela decidiu não ceder e acreditar em sua vocação. Os pais, desesperados e desiludidos, tomaram uma decisão dura. Em uma manhã fria de inverno, Juliana foi informada de que deveria deixar a casa deles e tentar a vida sozinha, se não fosse respeitar as decisões sobre seu futuro. Com o coração partido, mas determinada, Juliana saiu pela porta com uma pequena mala e uma enorme dose de coragem. Sem um lugar para ir, ela encontrou abrigo temporário na casa de uma amiga e começou a procurar emprego. Em pouco tempo, sua determinação foi recompensada quando conseguiu um trabalho no salão de beleza Sônia Beauty Spa, que aceitou Juliana como estagiária. Nos primeiros dias no salão, Juliana sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ela tinha o desejo de aprender e estava disposta a dar o seu melhor. Ao longo dos anos seguintes, a gerente do salão, Mara, tornou-se mais do que uma amiga. Juliana, você tem um talento incrível, Mara costumava dizer, com um sorriso sincero. Você faz as pessoas se sentirem especiais e isso é raro. Desde o início de sua carreira, Juliana não se limitava a cortar cabelos. Ela se dedicava a ouvir os clientes, a entender suas histórias e a fazer com que cada visita ao salão fosse uma experiência única e positiva. Era isso que a distinguia. Sua habilidade era evidente, mas era a sua empatia e dedicação que a tornavam indispensável. Apesar das adversidades, Juliana encontrou no salão o seu verdadeiro lar, e a paixão pela beleza continuava a iluminar cada canto de sua vida. Ela sabia que o caminho para realizar seu sonho ainda era longo e cheio de desafios, mas estava preparada para enfrentá-los com a mesma coragem e que a havia levado a começar sua jornada. Ao longo do tempo, a pequena cidade de São Bento do Sapucaí sempre manteve seu ritmo próprio, calmo e uniforme, onde cada novidade era rapidamente absorvida e compartilhada por todos. Em um lugar onde todos se conheciam e as conversas corriam mais rápido do que o vento, Sônia Beauty Spa era um ponto de encontro central.
um refúgio de transformação que estava no coração da comunidade. O salão era, sem dúvida, um dos maiores estabelecimentos da cidade. Com sua fachada acolhedora, adornada com flores vibrantes e uma placa de madeira polida que anunciava os serviços oferecidos, Sônia Beauty Spa era um local impossível de se ignorar. Dentro, o ambiente era um misto de modernidade e charme clássico, com cadeiras de couro confortáveis, espelhos elegantes e um aroma de produtos de beleza que preenchia o ar. A estrutura do salão, com suas paredes de um tom pastel suave e iluminação quente, criava um espaço que convidava tanto à conversa quanto ao relaxamento. No entanto, o sucesso do salão não se resumia apenas à sua estrutura física. O verdadeiro coração de Sônia Beauty Spa era Juliana. Desde sua chegada ao salão, ela trouxe algo que foi além da técnica e da experiência. Uma energia que contagia todos ao seu redor. Juliana tinha uma habilidade especial de se conectar com as pessoas, e isso a tornava um ícone na comunidade de São Bento do Sapucaí. Cada cliente que entrava no salão era recebido com um sorriso genuíno e um caloroso cumprimento. "Bom dia, senhora Toledo. Como você está se sentindo hoje?" Juliana perguntava com entusiasmo enquanto guiava uma cliente fiel para a cadeira. A senhora Toledo, uma mulher de idade avançada com cabelos prateados e um espírito jovial, respondia com um sorriso: "Ah, Juliana, sempre tão animada. Estou ansiosa para ver o que você fará hoje." Era assim que Juliana tratava todos os clientes do salão. Ela conhecia cada cliente pelo nome, lembrava-se dos detalhes das conversas anteriores e fazia questão de criar uma experiência personalizada. As histórias, as risadas e os momentos de reflexão que os clientes compartilhavam se entrelaçavam no ambiente do salão, que se transformava em um verdadeiro espaço de amizade. Em cada corte de cabelo, coloração ou tratamento, Juliana colocava um pedaço de si mesma. Sua atenção meticulosa aos detalhes não passava despercebida. "Você sempre se esforça tanto para garantir que tudo esteja perfeito", dizia Mara, a gerente, com um olhar de orgulho. "É isso que faz a diferença." A bondade de Juliana e sua dedicação eram evidentes em tudo o que ela fazia. Ela não apenas executava um trabalho, ela o transformava em algo especial. As pessoas vinham de várias partes da cidade e até de cidades vizinhas, apenas para experimentar a magia que Juliana trazia consigo. As mães que vinham com suas filhas para um corte de cabelo antes do primeiro dia de escola, os jovens que se preparavam para um evento importante e até mesmo os idosos que buscavam um momento de alegria em suas rotinas diárias, todos encontravam no salão uma razão para sorrir. Assim, o impacto de Juliana na cidade foi tão grande que não havia uma pessoa em São Bento do Sapucaí que não conhecesse sua história. Todos reconheciam o seu papel como um farol de luz e positividade. Onde quer que ela fosse, Juliana carregava consigo o carinho e a gratidão dos seus clientes, que frequentemente a encontravam fora do salão para expressar o quanto sua presença fazia diferença em suas vidas. Assim, Sônia Beauty Spa se tornou um símbolo de não apenas beleza estética, mas também da beleza que reside na bondade e na atenção aos outros. E Juliana, com sua aura cativante e habilidade excepcional, estava no centro desse fenômeno, moldando a vida das pessoas ao seu redor com cada gesto e cada sorriso. Tempos depois, em um dia quente e ensolarado de verão, em São Bento do Sapucaí, a cidade parecia estar adormecida sob o calor escaldante. Juliana, como de costume, havia decidido parar na cafeteria local antes de ir até o salão. O aroma de café fresco misturado com o som suave das conversas matinais criava uma atmosfera aconchegante que Juliana apreciava. Ela se dirigiu ao balcão e fez seu pedido, optando por um cappuccino gelado para começar bem o dia. Enquanto esperava seu café, Juliana observou o movimento na cafeteria.
Foi então que seus olhos caíram sobre William, um homem na faixa dos 40 anos, sentado sozinho em uma mesa perto da janela. Ele parecia deslocado, com a aparência descuidada e o olhar distante. William era conhecido na cidade, embora sua história não fosse uma das mais alegres. Depois de servir nas Forças Armadas como capitão da aeronáutica, sua vida havia tomado um rumo sombrio. Sua esposa o havia abandonado após seu retorno de uma missão humanitária no Haiti, e desde então ele lutava para encontrar um propósito na vida civil, frequentemente dependendo da ajuda de outras pessoas para sobreviver. William não era um estranho para Juliana, pois ela sabia de sua história e sempre sentia um aperto no coração ao ouvir falar dele. Naquele momento, ela notou que seu cabelo estava desgrenhado e sua barba, por fazer, davam-lhe um aspecto ainda mais desleixado. Sem hesitar, ela decidiu agir. Pegou o cappuccino e se dirigiu até a mesa de William com um sorriso amigável. "Bom dia, William. Posso te oferecer um café?" Juliana perguntou, estendendo a mão com um segundo café que ela tinha pedido por impulso. "Eu estava pensando em você e achei que isso poderia animar o seu dia." William olhou para ela com surpresa e um traço de desconfiança. "Você não precisa fazer isso", respondeu ele com a voz rouca e cansada. "Eu já estou acostumado com as coisas como estão." "Eu insisto", disse Juliana com um sorriso caloroso. "São apenas alguns minutos e um café. Amigos ajudam uns aos outros, não é?" Após um momento de hesitação, William finalmente aceitou o café, murmurando um agradecimento baixo. Juliana se sentou à sua frente e eles começaram a conversar sobre coisas triviais: o calor do verão, os eventos locais e até mesmo uma nova marca de café que estava começando a se popularizar. Juliana notou que, à medida que conversavam, a expressão de William começava a relaxar e seu tom de voz se tornava um pouco mais leve. O simples gesto de oferecer um café parecia ter feito alguma diferença em seu humor. Quando chegaram ao fim da conversa, Juliana olhou para ele com um brilho de determinação nos olhos. "Sabe, William, se você estiver disposto a dar uma passada no meu salão mais tarde, eu ficaria feliz em te oferecer um corte de cabelo gratuito. Acho que uma pequena mudança pode ajudar a melhorar o seu ânimo." William levantou uma sobrancelha, surpreso com a oferta. "Eu não sei, Juliana. Não quero ser um peso para você." "Não se preocupe com isso", Juliana respondeu com firmeza. "Todos precisamos de um pouco de ajuda de vez em quando. Vamos marcar um horário e ver o que podemos fazer para você se sentir um pouco melhor." Antes que ele pudesse responder, Juliana já estava se levantando e se preparando para ir embora. "Espero te ver no salão mais tarde. Cuide-se e aproveite o café." William a observou sair e a expressão em seu rosto demonstrou uma mistura de gratidão e surpresa. A gentileza de Juliana, embora pequena, tinha criado um raio de luz no seu dia. Ele pegou seu café e deu mais um gole, sentindo o calor da bebida contrastar com a frieza que ele havia sentido por um longo tempo. Ele sabia que a oferta de Juliana era sincera e, pela primeira vez em um bom tempo, começou a considerar que talvez a vida pudesse ter um novo começo, que ele não havia imaginado antes. O calor do dia ainda estava presente quando William entrou em Sonia Beauty Spa. O som da campainha na porta fez com que Juliana levantasse os olhos do espelho onde estava trabalhando. Ela imediatamente reconheceu William e se aproximou com um sorriso caloroso. "William, que bom te ver. Vamos começar com o seu corte", disse Juliana, guiando-o para a cadeira com um toque gentil. William parecia um pouco nervoso, mas sua expressão demonstrava um alívio tímido ao entrar no ambiente do salão. Ele se acomodou na cadeira e observou Juliana preparar suas ferramentas, o que parecia ser um gesto de esperança em meio às suas dificuldades. Enquanto Juliana trabalhava no cabelo de William, ela pensava em como a vida dele havia mudado drasticamente.
Ela se lembrava das histórias de coragem que ouviu sobre ele, além da forma como fora respeitado e admirado por sua dedicação e sacrifício. Agora, ele estava ali, com a aparência desgastada e um ar de desolação, lutando para encontrar um novo sentido em sua vida. Você está se saindo muito bem, Juliana, William comentou, tentando manter uma conversa leve. Eu realmente aprecio isso. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Juliana, enquanto começava a aparar a barba dele. Eu espero que este seja apenas um pequeno passo para te ajudar a se sentir um pouco melhor. Enquanto ela trabalhava, Juliana percebeu que William estava começando a relaxar, o que a fez sentir que seu gesto de bondade estava de fato fazendo uma diferença. De repente, seus pensamentos foram interrompidos quando a porta do salão se abriu com um som de metal que ecoou pelo ambiente. Sônia, a dona do salão, entrou. Sônia era uma mulher de estatura imponente, com um olhar que raramente era amigável. Sua presença era conhecida por ser fria, e sua abordagem com o negócio era rigidamente focada no lucro. Embora não fosse uma pessoa que transmitisse calor humano, Sônia era uma empresária bem-sucedida, e sua maneira de gerir o salão refletia a sua personalidade. Ela parou na entrada e observou Juliana e William com uma expressão que misturava curiosidade e desaprovação. Juliana percebeu o olhar crítico e sabia que Sônia não era exatamente fã de suas ações de caridade, especialmente quando não havia um benefício imediato para o salão. Boa tarde, Sônia, Juliana disse com um sorriso, tentando manter a atmosfera leve. William veio para um corte de cabelo. Estou apenas ajudando um amigo. Sônia levantou uma sobrancelha e seu olhar se fixou em William. Parece que você está ocupada mesmo, Juliana, disse ela, com a frieza em sua voz evidente. Espero que isso não esteja afetando seu tempo de trabalho ou o fluxo do salão. Juliana tentou ignorar o tom de desaprovação e continuou seu trabalho com concentração. Não se preocupe, Sônia, eu estou cuidando de tudo e mantendo o cronograma. Sônia apenas assentiu, embora seu olhar permanecesse crítico. Ela se virou e caminhou em direção ao escritório, e sua presença fria contrastou fortemente com o calor e a camaradagem que Juliana tentava criar no salão. A tensão no ar era palpável, mas Juliana manteve o foco em William, completando o corte com cuidado e atenção. Quando terminou, Juliana colocou a capa de corte e olhou para William com um sorriso. Pronto, como se sente? William levantou-se da cadeira, passando a mão pelo cabelo recém-cortado e pela barba aparada. Eu me sinto muito melhor, Juliana. Obrigado por tudo. É um prazer ajudar, Juliana respondeu com sinceridade. Não se esqueça de que pode sempre contar comigo. Enquanto William se preparava para sair, Juliana o acompanhou até a porta, esperando que ele soubesse que sua ajuda era mais do que um simples gesto de cortesia. Era um sinal de que, apesar das adversidades, ainda havia um espaço para a empatia e a solidariedade. William estava de pé ao lado da porta com um sorriso genuíno e um brilho de alívio nos olhos. Ele se virou para Juliana, prestes a se despedir, e disse: Juliana, eu realmente não sei como te agradecer. O corte ficou ótimo e eu me sinto muito melhor. Você fez uma grande diferença no meu dia. Juliana sorriu de volta, o coração aquecido pelo agradecimento sincero. Foi um prazer ajudar, William. Fico feliz que você tenha gostado. Este corte é um presente, então não se preocupe com o pagamento. No instante em que Juliana fez essa oferta, Sônia saiu do escritório sem ser notada e se aproximou, com um olhar impiedoso e decidido. Ela parou ao lado de William, cruzando os braços e observando a cena com uma expressão de desaprovação que se aprofundava a cada segundo. Juliana, Sônia, começou, com a voz cortante. Não podemos permitir cortes gratuitos aqui. Se você está oferecendo um serviço sem cobrar, isso terá que ser pago de alguma forma, nem que tenha que sair do seu salário. Juliana tentou manter a calma,
enfrentando o olhar severo de Sônia. Sônia, eu ofereci o corte como um presente. William está passando por um momento difícil e eu queria ajudar. Por favor, não desconte do meu salário, pois preciso muito desse dinheiro. Sônia manteve sua postura firme e fria. Não é assim que os negócios funcionam, Juliana. Eu construí o meu salão com base em regras e expectativas claras. Não oferecemos cortes gratuitos. Se o William não pagar, você será responsável pela dívida. Juliana sentiu um aperto no peito, mas tentou manter a compostura. Eu entendo sua posição, Sônia, mas o corte foi uma oferta pessoal minha, não um procedimento regular do salão. William, visivelmente desconfortável com a situação, tentou intervir. Eu não quero causar problemas. Se precisar pagar, posso encontrar uma maneira de fazê-lo, nem que tenha que pedir esmolas. Juliana rapidamente o interrompeu, com a voz suave, mas decidida. William, não se preocupe com isso. Eu fiz a oferta porque quis, e é minha responsabilidade resolver essa situação. Por favor, vá e cuide de si mesmo. Sua presença foi importante hoje, e eu não quero que você se sinta mais pressionado. William hesitou, com seu olhar alternando entre Juliana e Sônia, claramente abalado pela tensão. Bem, se você está certa de que não é um problema, sim, eu tenho certeza absoluta. Agora vá. Juliana insistiu com um sorriso encorajador. Cuide-se e não se preocupe mais com isso. Ainda um pouco perturbado, William acenou com a cabeça e saiu pela porta, deixando o salão. Juliana observou-o partir, sentindo um misto de tristeza e determinação. A cena que se desenrolou a deixou angustiada, mas ela sabia que estava fazendo o que achava certo. Quando a porta se fechou, Sônia virou-se para Juliana com uma expressão que deixava claro que sua paciência estava se esgotando. Como mencionei, Juliana, nossa política de cortes gratuitos não existe. Você terá que lidar com isso, e se houver qualquer outro incidente semelhante, você estará em risco de ser demitida. Juliana sentiu um nó no estômago, mas manteve a voz firme. Eu compreendo, Sônia. Pode fazer o que achar melhor. Com isso, Sônia virou-se e voltou ao escritório, com o som de seus saltos ecoando pelo salão. Juliana ficou ali, sozinha por um momento, respirando fundo e tentando acalmar os nervos. A situação era difícil, mas sua decisão de ajudar William foi algo que aqueceu seu coração. Ela tinha feito o que achava certo e agora precisava encontrar uma forma de enfrentar as consequências e continuar fazendo a diferença, mesmo diante da adversidade. Após deixar o salão, William caminhou pelas ruas de São Bento do Sapucaí com a cabeça baixa e a mente cheia de pensamentos turbulentos. A tensão do momento e a injustiça que havia testemunhado o deixaram angustiado. Enquanto passava pela praça principal, um grupo de moradores, alguns conhecidos e outros não, notou sua expressão abatida e se aproximou. Ei, William, o que aconteceu? Perguntou Thomas, um dos vendedores de flores locais, com um tom de preocupação genuína. William hesitou por um momento antes de responder, sentindo um nó na garganta. Vocês não vão acreditar. Eu fui ao salão de beleza onde Juliana trabalha hoje. Ela fez um corte de cabelo para mim como um presente, porque eu estou passando por dificuldades. Mas Sônia, a dona do salão, quis que eu pagasse, e agora ela está até mesmo ameaçando demitir a Juliana por causa disso. O grupo ficou em silêncio por um momento, surpresos e indignados com a notícia. A sensação de injustiça rapidamente se espalhou entre os moradores. Isso é absurdo! Exclamou Vitória, filha da senhora Toledo, uma das frequentadoras do salão. Juliana só estava tentando ajudar. Não é justo que ela seja punida por sua bondade. A indignação rapidamente tomou conta dos moradores da cidade. A história começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. Entre as conversas agitadas,
e as mensagens que circulavam nas redes sociais locais, todos estavam revoltados com a atitude de Sônia. A empatia e o respeito que Juliana havia conquistado ao longo dos anos estavam agora se transformando em um movimento coletivo em sua defesa. Em pouco tempo, a notícia chegou aos ouvidos do governador, o Sr. Fausto, que sempre foi conhecido por seu envolvimento ativo na comunidade. O governador, ao ouvir sobre a situação, sentiu que era necessário intervir. Ele sabia que São Bento do Sapucaí era uma cidade onde as pessoas se apoiavam mutuamente e a solidariedade era um valor profundamente apreciado. Isso é completamente inaceitável, disse o governador para sua equipe enquanto decidia o que fazer a seguir. Vamos garantir que Juliana receba o apoio que merece. Um ex-capitão da aeronáutica não pode ser tratado dessa forma, e ela apenas tentou defendê-lo. Enquanto o tumulto tomava conta da cidade, Juliana continuava no salão sem saber o que estava acontecendo. A atmosfera no salão parecia opressiva, e ela estava focada em limpar o espaço e preparar-se para sair, ainda processando a estranha situação em que se encontrava. A preocupação com sua possível demissão estava pairando sobre ela, mas Juliana tentava manter a calma e a dignidade. Quando estava quase na hora de fechar o salão, a campainha da porta soou e um grupo de moradores entrou, liderado por Vitória e Thomas, que estavam claramente determinados a mostrar seu apoio. Eles carregavam um grande buquê de flores e uma placa escrita à mão que dizia: "Obrigado, Juliana!" Vitória foi a primeira a falar em um tom cheio de entusiasmo. "Juliana, ouvimos sobre o que aconteceu e queremos que você saiba que a cidade está com você. Você fez uma grande diferença na vida de William e queremos que você saiba que apreciamos muito sua bondade." Thomas se adiantou com o buquê de flores, entregando-o a Juliana. "Essas são para você. Queremos mostrar nosso apoio e gratidão. E não se preocupe com o que aconteceu. Estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar." Juliana ficou estonteada, com os olhos brilhando de emoção. A surpresa e a generosidade dos moradores foram um alívio em meio à tensão que ela estava sentindo. "Eu não sei o que dizer. Muito obrigada, de verdade. Isso significa muito para mim." O gesto inesperado e o apoio comunitário deixaram Juliana com uma sensação de esperança renovada. Enquanto ela começava a entender a magnitude do que estava acontecendo, sentiu uma onda de gratidão pelas pessoas que estavam se unindo em sua defesa. O alvoroço na cidade havia apenas começado, e Juliana estava prestes a descobrir como a bondade que ela havia demonstrado estava inspirando outros a se levantarem e apoiarem uns aos outros. Por sua vez, ao ouvir o burburinho, Sônia logo foi ver o que estava acontecendo, mas não encontrou voz para enfrentar a situação. Minutos depois, a atmosfera no salão mudou da água para o vinho quando o governador Fausto entrou, acompanhado por William e uma multidão de moradores. A porta se abriu com um rangido e a presença do governador imediatamente causou um burburinho entre os presentes. Sônia, visivelmente desconfortável e nervosa, tentou adotar uma postura hospitaleira, aproximando-se apressadamente. "Governador Fausto, que surpresa agradável", disse Sônia, tentando manter um sorriso forçado. "Como posso ajudá-lo?" O governador ignorou completamente o cumprimento de Sônia e se dirigiu diretamente a Juliana, que estava parada ao lado do balcão com seu buquê de flores e sua expressão misturando ansiedade e expectativa. "Juliana, é verdade que você foi demitida por oferecer um corte de cabelo gratuito a William?" O governador perguntou com uma voz firme, mas gentil. Juliana, percebendo o olhar de aviso de Sônia, que tentava sutilmente sinalizar para que ela não revelasse toda a verdade, manteve sua postura e integrou o que havia acontecido. "Sim, é verdade. Eu ofereci o corte como um presente porque William estava passando por um momento difícil e Sônia me disse que isso não era aceitável."
O governador assentiu, e seu rosto se tornou ainda mais sério. Sem perder tempo, ele se virou para a multidão que estava reunida na entrada do salão, enquanto o som de vozes ansiosas e murmúrios de apoio preenchia o espaço. Como muitos de vocês sabem, Juliana demonstrou um exemplo de bondade e compaixão que é verdadeiramente notável. Sua ação de oferecer um corte gratuito para alguém em necessidade, principalmente se tratando de um ex-capitão da aeronáutica, é algo que deve ser celebrado e não punido. A multidão começou a aplaudir, e o clima no salão mudou imediatamente. A tensão se transformou em uma onda de apoio caloroso. O governador continuou, com a voz forte e cheia de convicção. Estou aqui para anunciar que a cidade está ao lado de Juliana. Seu gesto de bondade não passará despercebido e queremos reconhecer o impacto positivo que você sempre teve em nossa comunidade. Com um gesto grandioso, o governador retirou um certificado de reconhecimento de sua pasta e o entregou a Juliana. Este certificado é um símbolo do nosso agradecimento e respeito pela sua atitude. Você é um exemplo brilhante do que significa fazer a diferença. Juliana recebeu o certificado com mãos trêmulas e seus olhos se encheram de lágrimas. No entanto, a surpresa não parou por aí. O governador também retirou um envelope branco de sua pasta e o entregou a Juliana. Além do reconhecimento, a comunidade se uniu para mostrar seu apoio, disse o governador. Este envelope contém uma quantia significativa de dinheiro e espero que isso possa ajudar você a continuar fazendo o bem e, quem sabe, até mesmo recomeçar sua carreira. Com o envelope em mãos, Juliana o abriu cuidadosamente e seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Era uma quantia considerável que representava um grande apoio financeiro e um símbolo do valor que a comunidade via em seu trabalho e dedicação. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Juliana e a emoção tomou conta dela. A multidão continuou aplaudindo e o som dos aplausos ecoou por todo o salão. Juliana, em meio às lágrimas, dirigiu-se ao governador e à multidão. Eu não tenho palavras para expressar o quanto isso significa para mim, disse Juliana com a voz embargada. Obrigado a todos por este apoio incrível. Vocês me mostraram que, mesmo em momentos difíceis, há bondade e solidariedade no mundo. Eu prometo que vou usar este apoio para continuar fazendo a diferença. O governador Fausto sorriu e deu-lhe um abraço breve e solidário. Você merece, Juliana. Continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. O salão estava agora cheio de uma energia renovada e Juliana, com o coração cheio de gratidão e esperança, sentiu que aquele momento marcava uma nova fase em sua vida. A atitude da comunidade e o apoio incondicional que ela havia recebido não apenas reverteram a situação, mas também fortaleceram seu compromisso de continuar ajudando os outros. De longe, Sônia observou a cena, atônita, e foi ignorada tanto pela multidão quanto pelo próprio governador. Todos saíram do salão, ainda aplaudindo Juliana, como se ela ou o Sônia Beauty Spa sequer existissem. Pouco após o reconhecimento público que recebeu do governador Fausto, a transformação na vida de Juliana começou a se concretizar. Com o dinheiro recebido, Juliana tomou uma decisão que não apenas mudaria sua vida, mas também a trajetória de muitas pessoas ao seu redor. Assim, ela decidiu realizar seu sonho de infância e abrir seu próprio salão de beleza. Os meses seguintes foram preenchidos com uma maratona de trabalho e planejamento. Juliana se dedicou a cada detalhe, desde a escolha do local até o design do interior do novo salão, que ela nomeou de Juliana Luxury Lounge. Cada escolha foi feita com a intenção de criar um ambiente acolhedor e estiloso, refletindo sua paixão pela beleza e seu desejo de oferecer um espaço onde os clientes se sentissem especiais. A abertura de Juliana Luxury Lounge foi um grande evento. A comunidade de São Bento do Sapucaí, grata e solidária,
compareceu em massa para apoiar a nova empreitada de Juliana. Seus antigos clientes de Sonia Beauty Spa foram os primeiros a se dirigir ao novo salão, ansiosos para continuar seus cuidados de beleza com a mesma profissional que haviam aprendido a admirar. A popularidade de Juliana Luxury Lounge cresceu rapidamente e o salão tornou-se um novo ponto de encontro para os habitantes da cidade. Além disso, Juliana não se limitou a oferecer serviços de beleza de alta qualidade. Ela manteve sua abordagem amigável e atenciosa, sempre buscando tornar cada visita uma experiência positiva. Seus clientes notavam e apreciavam a diferença e a sensação de ser tratado com atenção genuína e cuidado pessoal. Essa dedicação fez com que o boca a boca se espalhasse, atraindo novos clientes a cada dia. A empatia e a generosidade de Juliana continuaram a ser o coração de seu negócio, e sua reputação como uma profissional verdadeiramente dedicada foi se firmando. O sucesso de Juliana Luxury Lounge foi tão marcante que, em pouco tempo, ela conseguiu abrir uma segunda filial em Campos do Jordão, a cidade vizinha. A expansão ampliou seu alcance e também solidificou sua posição como uma figura central no mundo dos negócios locais. A nova filial manteve o mesmo padrão de qualidade e calor humano que tornou o primeiro salão um sucesso, e logo também se tornou popular entre os clientes da região. Assim, as lições que Juliana aprendeu e as experiências que acumulou ao longo de sua trajetória foram a base para seu sucesso contínuo. Com cada novo cliente que entrava no Juliana Luxury Lounge e cada elogio que recebia, ela sentia uma profunda satisfação. Juliana sabia que sua jornada estava longe de ser apenas uma história pessoal de sucesso, pois era um testemunho do poder da bondade e da importância de se manter fiel a si mesmo, mesmo diante das adversidades. Por sua vez, enquanto Juliana prosperava com seu novo salão, Sônia enfrentava uma realidade bem diferente. A notícia do sucesso de Juliana Luxury Lounge e o apoio esmagador da comunidade para com a nova empreitada se espalharam rapidamente, e a maré virou contra Sonia Beauty Spa. A perda de clientes começou a se manifestar de maneira visível e preocupante logo nos primeiros dias de abertura do novo salão de Juliana. Nos primeiros meses, Sônia percebeu um declínio significativo no movimento do seu salão. As cadeiras, que antes estavam sempre ocupadas por clientes fiéis, estavam agora vazias. O salão, que foi um centro de atividade e uma marca registrada da cidade, começou a parecer cada vez mais desolado. As contas não pagas e os custos operacionais começaram a se acumular. E Sônia viu-se lidando com um negócio em franca decadência. Sônia tentou diversas estratégias para reverter a situação, oferecendo descontos e promoções na esperança de atrair antigos clientes de volta. No entanto, essas tentativas foram em vão. A desconexão entre o que Sônia oferecia e o que a comunidade desejava tornou-se cada vez mais evidente. A falta de calor humano e de consideração para com as necessidades dos outros fez com que a reputação do salão se deteriorasse ainda mais. Com o passar dos meses, o saldo negativo nas contas e a ausência de clientes tornaram-se insustentáveis. Sônia foi forçada a tomar a difícil decisão de fechar as portas de Sonia Beauty Spa. O dia em que o fechamento foi anunciado foi um momento amargo e doloroso para ela, pois a tristeza e a frustração foram palpáveis. E o salão que um dia foi símbolo de sucesso e prestígio estava agora vazio. O fechamento do Sonia Beauty Spa serviu como um lembrete doloroso para a cidade e para a própria Sônia. O sucesso de um negócio vai além do simples lucro financeiro. A verdadeira chave para um empreendimento sustentável e respeitado é o cuidado com as pessoas, além do respeito e da empatia. A atitude fria e a falta de consideração de Sônia não apenas levaram à perda de clientes, mas também
ao colapso de sua reputação e da confiança que havia sido construída ao longo dos anos. Algum tempo depois, em um dia ensolarado e tranquilo de outono, Juliana estava em seu salão, organizando os produtos e ajustando as cadeiras para receber os clientes do dia. A atmosfera do Juliana Luxury Lounge era sempre vibrante e acolhedora, refletindo o sucesso que ela havia alcançado e o carinho que dedicava ao seu trabalho. No meio da rotina diária, a campainha da porta soou, anunciando a chegada de um visitante. Quando Juliana ergueu o olhar, seu coração deu um salto. Lá estava William, mas não como da última vez que o viu. Desta vez, ele estava bem vestido, com um terno azul escuro que combinava com sua aparência saudável e confiante. A transformação de William era evidente, e o brilho nos seus olhos refletia uma nova energia e esperança. William, uau, você está diferente. Em um bom sentido, é claro, Juliana exclamou, e seus olhos se iluminaram de alegria ao vê-lo. William sorriu amplamente. Olá, Juliana. Eu vim aqui para agradecer a você pessoalmente. Sua bondade e o apoio da comunidade foram fundamentais para a minha recuperação. Você foi a primeira pessoa a acreditar em mim e a tratar-me com dignidade quando eu mais precisava. O tom sincero e o olhar grato de William tocaram profundamente Juliana. Não há necessidade de agradecer, William. Fico feliz em saber que pude ajudar. Mas, por favor, conte-me como tem sido sua vida desde então. William começou a explicar como o apoio de Juliana e da comunidade o havia motivado a buscar ajuda profissional e a fazer mudanças significativas em sua vida. Ele procurou terapia e reabilitação, e com esforço e determinação, conseguiu reconstruir sua vida e encontrar um novo propósito. Sua história de superação estava repleta de momentos difíceis, mas também de vitórias pessoais que agora eram evidentes em sua aparência renovada e em sua atitude otimista. Eu consegui um emprego na cidade, William continuou, e estou me reconectando com as pessoas ao meu redor. Também comecei a me voluntariar em projetos comunitários. Sentia que devia algo à comunidade que me ajudou a me levantar. É uma maneira de agradecer pela segunda chance que recebi. O reencontro foi carregado de emoção. Juliana, com lágrimas nos olhos, abraçou William com um carinho genuíno. Estou tão feliz por você, William. É maravilhoso ver como você se reergueu e encontrou um novo caminho. Você é uma inspiração para todos nós. William sorriu, tocado pela resposta de Juliana. E você também é uma inspiração. O jeito como você sempre colocou os outros em primeiro lugar e seu compromisso com a bondade são o que fez a diferença para mim. A partir daquele dia, William se tornou um cliente regular do Juliana Luxury Lounge. Além de suas visitas regulares ao salão, ele e Juliana desenvolveram uma amizade sólida e significativa. Suas conversas, que muitas vezes eram sobre a vida, desafios e triunfos, se tornaram momentos de apoio mútuo e alegria compartilhada. Assim, William não apenas encontrou um novo propósito em sua vida, mas também passou a ser um exemplo de superação e resiliência para outros. Sua participação em projetos comunitários e sua atitude positiva serviram como um testemunho vivo do impacto que a bondade pode ter na vida das pessoas. Ele se tornou um rosto ainda mais querido na comunidade, conhecido por seu trabalho voluntário e pelo seu espírito de gratidão. Com o passar do tempo, a prosperidade de Juliana Luxury Lounge continuou a florescer, e a vida de Juliana parecia estar em um lugar de harmonia e sucesso. O salão estava sempre cheio de clientes satisfeitos, e a amizade sólida com William e o apoio contínuo da comunidade davam-lhe uma sensação de realização e alegria. No entanto, um dia, quando Juliana estava organizando os produtos e preparando o salão para mais um dia de trabalho, a campainha da porta soou de uma forma diferente. A entrada do salão
foi precedida por um instante de silêncio, e Juliana levantou os olhos para ver quem estava na porta, esperando encontrar William. Mas não pôde acreditar no que viu. Seus pais, que ela não via desde que saiu de casa para seguir sua carreira, estavam ali. A presença deles a pegou de surpresa, e sua primeira reação foi uma mistura de espanto e confusão. Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Juliana perguntou, com a voz embargada pela surpresa. Seus pais, com expressões de arrependimento e nervosismo, entraram timidamente no salão. A mãe de Juliana, com o olhar um pouco umedecido, foi a primeira a falar. Juliana, nós viemos aqui para pedir desculpas. Desde o dia em que você saiu de casa, nós percebemos o quanto estávamos errados. Não devíamos ter tentado impor nossos desejos sobre você. O pai de Juliana, com a cabeça baixa, concordou. Temos refletido muito sobre o que aconteceu. Sabemos que o que fizemos foi injusto e egoísta. Agora que vemos o que você conquistou e a alegria que trouxe para a comunidade, queremos pedir uma segunda chance para fazer parte da sua vida. Juliana ficou ali, parada, absorvendo a intensidade do momento. A mágoa que sentia era real, mas a dor não era tão aguda quanto antes. O sucesso e a realização pessoal que experimentava a ajudaram a ver as coisas sob uma nova perspectiva. A surpresa do reencontro deu lugar a uma sensação de vulnerabilidade e desejo de cura. Eu não esperava ver vocês aqui, Juliana disse, tentando manter a voz estável. Foi um choque, e o que aconteceu foi doloroso, mas eu estou disposta a perdoar. A vida é curta, e eu sinto que o perdão pode ser um passo importante para seguir em frente. Os olhos de seus pais se iluminaram com alívio e gratidão. Obrigado, Juliana, disse a mãe com a voz trêmula. Prometemos que faremos o nosso melhor para apoiar você daqui para frente. O reencontro foi marcado por um sentimento de alívio e esperança. Após a conversa emocional no salão, Juliana convidou seus pais para um jantar em sua casa, naquela mesma noite. Ela queria oferecer a eles uma oportunidade de se reconectar e começar um novo capítulo em suas vidas. Mais tarde, a casa de Juliana estava cheia de calor e acolhimento. O jantar foi simples, mas recheado de emoção. A mesa estava decorada com cuidado e as conversas fluíram naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Todos compartilharam histórias sobre suas vidas desde o último encontro e riram juntos, criando novas memórias e relembrando as antigas. Sentada ao lado dos pais depois de tanto tempo, Juliana percebeu que, apesar de toda a dor que havia experimentado, havia um espaço em seu coração para o perdão. O reencontro com seus pais completou uma jornada de sucesso pessoal e profissional para ela. Ela não apenas havia conquistado uma carreira que amava e criado um salão de sucesso, mas também havia recuperado a conexão com sua família. Horas depois, o jantar terminou com um sentimento de renovação. Seus pais prometeram estar presentes em sua vida daqui para frente e demonstraram seu compromisso com ações concretas, apoiando Juliana em seus empreendimentos e sendo parte ativa de sua vida. Para Juliana, aquele momento marcou o fechamento de um ciclo e o início de um novo capítulo. A história de superação, tanto pessoal quanto profissional, se completava com a reconciliação familiar. Agora, com uma carreira próspera, uma amizade sincera com William e a recuperação da relação com seus pais, Juliana sentia que havia encontrado um equilíbrio que refletia não apenas seu sucesso, mas também a verdadeira essência de sua jornada. A capacidade de perdoar, amar e seguir em frente com um coração aberto e cheio de gratidão. À medida que os anos passaram, Juliana continuou a prosperar em todos os aspectos de sua vida. O Juliana Luxury Lounge tornou-se um verdadeiro símbolo de sucesso em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, como
o melhor salão de beleza da região. A visão e a determinação de Juliana haviam criado um espaço que transcendia a simples prestação de serviços de beleza. Tornou-se um ponto onde as pessoas vinham para se conectar consigo mesmas e encontrar um refúgio acolhedor. Além disso, a relação renovada com seus pais também foi uma parte importante da vida de Juliana. Eles se tornaram um suporte constante e participativo, acompanhando de perto o crescimento de Juliana e contribuindo para sua felicidade. O laço familiar, que uma vez parecia perdido, agora estava mais forte do que nunca, evidenciando o poder do perdão e da reconciliação. Foi assim que Juliana compreendeu que o verdadeiro sucesso vai além das conquistas pessoais e profissionais. Ele reside na capacidade de inspirar e ajudar os outros, de construir pontes e de criar um legado de bondade e resiliência. Com coragem para seguir nossos sonhos, integridade para manter nossos valores e o coração aberto para perdoar e amar, podemos não apenas alcançar nossas metas, mas também fazer uma diferença duradoura na vida das pessoas ao nosso redor. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!